Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer um assunto aqui no canal que me pediram muito lá no Instagram, que foi como eu superei o meu medo de dirigir, como eu fiz pra perder o medo, o que eu fiz pra conseguir dirigir. Eu recebi muitos relatos de pessoas falando que também compartilhavam desse medo, que também já tentaram várias vezes e me perguntando realmente o que eu fiz. E hoje esse vídeo vai ser sobre isso. Já aproveito pra falar que se você tá caindo de gaiata aqui nesse canal, caindo assim por conta do título, procurou por esse título, não me conhece, eu sou a Jéssica, mãe de duas gêmeas, coisa mais linda. Hoje elas estão com 4 anos e a gente compartilha a nossa vida aqui no YouTube, no Instagram também. Então, se você não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve aqui que a gente compartilha muita fofura, tá bom? Então, vamos começar a conversar. Primeiro eu quero falar pra vocês que eu não passei nenhum psicólogo, nenhuma instrução profissional. Eu não sei técnicas, não é isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou contar a minha experiência pra vocês, o que aconteceu comigo, o que mudou na minha cabeça pra que eu encarasse esse medo e pra que eu me libertasse desse medo que me fazia tão mal, que me prendia tanto. Então vamos lá. Eu acho que quando a gente tem um medo, quando a gente tem um trauma, quando a gente tem um problema, a gente, primeira coisa de tudo é identificar a causa desse problema. O porquê. Por que eu tinha medo, né? Eu tirei carta com 20 anos, eu tenho 29, então eu tenho 10 anos de carta. Fiz todas as aulas, eu pensei que nesse período eu ia perder o medo de dirigir, então eu fiz todas as aulas certinho, não pulei nenhuma, não faltei nenhuma, fiz o CFC tudo bonitinho, fiz a prova, passei de primeira, ninguém nem acreditou, todo mundo perguntou... Falei, não, passei de primeira, tudo certinho, eu fiquei muito feliz e aliviada e eu achei que ali o meu medo fosse acabar. Mas em todas as aulas, quando eu entrava no carro, minha mão suava frio, eu ficava com dor de barriga e era assim um desafio. Mas eu tava com o instrutor, tava andando bem devagarzinho, então aquilo eu consegui passar por essa etapa. E eu achei que ali, com a prática, né, a gente já tinha carro na época, eu era casada já, então eu já tinha... nós como casal já tinha carro. Eu achei que ali o meu problema teria simplesmente acabado e não foi bem assim. Toda vez que eu ia entrar num carro, minha mão tremia, eu passava muito mal, me dava vontade de vomitar, tremedeira, eu ficava com a cabeça mexida e era muito terrível pra mim. E assim foram passando os anos, a gente comprou um carrinho automático pequenininho, que era um vermelhinho que eu tinha. Eu ia pra lá e pra cá com ele assim, em algumas vezes, mas depois já voltava com esse bloqueio. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de dirigir. E eu não sabia o porquê, eu pensava assim, meu Deus, mas por que eu tenho isso? Por que eu fui a escolhida pra ter esse azar? Sendo que tantas pessoas conseguem, por que eu não consigo? E aí foi um dia eu tava no Uber com as meninas, a gente sempre teve carro e eu sempre andei de Uber, de condução, pra cima e pra baixo com elas. E a gente entrou no Uber uma vez e era uma mulher que tava dirigindo. E aí as meninas falaram assim, nossa, é uma menina! Não, mas mulher não dirige. Naquele momento aí a motorista falou assim, não, mulher dirige sim. Naquele momento eu percebi que eu tava passando o meu medo pra elas, que eu tava passando esse bloqueio pra elas. E aí eu entendi a raiz do meu problema. Eu cresci vendo a minha mãe não dirigindo e ela falando que tinha medo de dirigir. Eu cresci com isso. Por mais que eu visse outras pessoas, a figura da mulher pra menina é muito forte, né? A gente se espelha na mãe. E eu comecei a entender que era daí meu problema. Não era que eu tinha um azar, que eu tinha uma incapacidade. E sim que era minha mente que tava me bloqueando, porque eu cresci vendo a minha mãe, que também tem as raízes do problema dela lá, que ela, né, tem que identificar, porque até hoje ela não dirige. Eu cresci vendo isso e eu tava passando isso pras minhas filhas. E eu acho que quando a gente se torna mãe, é um negócio tão louco que a gente quer ser a nossa melhor versão para os nossos filhos, né? A gente quer que eles sejam tudo que a gente não conseguiu ser, a gente quer que eles conquistem tudo que a gente não conseguiu, a gente quer que eles, né, que eles voem no mundo. E como que eu ia querer que elas se alavancassem, que elas dirigissem, se eu não dirigia? Se elas achavam que mulher nem dirigia, olha que coisa mais louca. Uma criança pensar que não era uma função de mulher, né? Então, assim, nunca ninguém tinha falado isso pra elas. Era só porque elas só viam um pai dirigindo, elas só viam um avô dirigindo, elas só viam um Dindo dirigindo, né? O meu avô dirigindo. Elas não viam minha avó, que dirigiu por muitos anos, mas agora não dirige mais. Mas elas não viam minha mãe dirigindo, elas não viam a minha sogra, que também tem medo de dirigir dirigindo. Então, assim, elas criavam um bloqueio com 4 anos de idade.
Então eu falei, não, elas precisam ver a mãe dirigindo sim, a mãe dirige sim. E elas falaram, mãe, nesse dia do Uber, elas falaram, não, mulher não dirige. Aí a mulher do Uber falou, não, mulher dirige sim. Ah, mas a minha mãe não dirige. Aí eu fiquei assim, tenho carta, dirijo, mas tenho medo. Dá oi aqui pro pessoal. Oi, Dá mãe, oi, pessoal. deixa eu falar uma coisa com você. Tá, então pausa no vídeo pra uma conversa muito séria. A pausa foi pra levar ela no banheiro, então tô voltando aqui. Deixa eu ligar a câmera. Voltando. Então, quando ela falou isso, não, mas a minha mãe não dirige, a minha cara caiu assim, né? Eu falei, não, a mamãe dirige sim. Mas eu nunca vi a mamãe dirigindo, então aí eu falei, não, a mamãe vai dirigir. Então eu comecei a falar, não, eu preciso. E o Raí sempre me incentivou muito a dirigir. Aí quando eu precisava ir no médico, ele falava, vai dirigindo. E aí eu ia aqui, ali, enfim, com muito medo, gente. Quando a gente não tem um medo, quando a gente não passa uma situação, a gente pensa, nossa, mas por que a pessoa tem aquilo? Por que a pessoa sente aquilo? Mas só quem sente pra dizer que não é uma frescura, não é uma bobeira, a gente simplesmente é um bloqueio. É um bloqueio. E aí eu comecei a pensar que a minha cabeça tem que guiar o meu corpo, mas o meu corpo tem total controle daquilo que eu faço. Então assim, eu tinha medo de bater em alguém, de atropelar alguém, de estacionar e ralar algum carro. Só que aí eu comecei a perceber, aí eu ganhei um carro, né? Um carro meu, vocês acompanharam aí. E eu falei, não, agora esse bloqueio vai ter que sair. E quando eu saí da loja do carro, eu viajei na estrada. Eu andei na estrada, fomos até a chácara, sei lá, 1h30, pegamos um trânsito. E eu fui com medo. E aí eu comecei com medo mesmo, assim, sabe? Eu comecei a ver que a gente tem que encarar nossos medos. A gente só consegue vencer os nossos medos encarando. Não tem outra forma. Não tem o que a gente fazer pra encarar. A gente simplesmente precisa encarar. E ver que a gente é capaz. Que o que você sonha... Eu tinha sonho de dirigir. Olha que louco, né? Eu tinha carta, eu tinha carro, assim, né, em casa do Raí, mas em casa, assim, pra usar. E eu tinha medo. Então, assim, eu tinha um sonho de pegar o meu carro, pegar as meninas, ir num shopping, ir na casa da minha avó. Sabe? Fazer coisas tão simples pra tanta gente, só que pra mim era simplesmente um bloqueio. Pegar meu carro e ir pra academia, pegar meu carro e ser livre, sabe? Porque o bloqueio que não dirigir nos traz nos tira o direito de vir, porque é tão complicado, né? Tanta a gente poder fazer uma coisa e não conseguir porque simplesmente não tem medo. E eu pensava, e se acontecer alguma coisa com o Raí e eu precisar socorrer ele? Como já aconteceu, né? Ele quebrou o braço, enfim. E a gente teve que ir de Uber com o carro na garagem. E quando ele viaja, meu marido trabalha com música, ele é produtor musical, ele viaja demais. Inclusive o mês que vem, não, esse mês, inclusive dia 17, semana que vem, ele vai viajar para os Estados Unidos, vai ficar um tempão fora, em turnê com o Fernando Sorocaba, que ele é produtor de Fernando Sorocaba, e eu vou ficar sozinha com as crianças. E se precisa realmente correr com alguém rápido, o que eu vou fazer? Porque as pessoas da minha família moram longe de mim, né? Minha sogra mora a 1 hora de casa, meu pai mora a 1 hora de casa. Então, assim, como que eu ia socorrer elas? Como que eu ia me virar com o carro na garagem, com esse bloqueio? Então eu falei assim, não, eu sou capaz. A gente pode conquistar o que a gente quiser, a gente pode ir atrás daquilo que a gente quiser, porque nós somos capazes. E a minha cabeça vai guiar o meu corpo e eu vou mudar a minha cabeça e eu tenho total controle. A gente tem total controle de um carro. Quando a gente entra dentro de um carro pra dirigir, a gente não acelera e sai andando assim, sabe? Que o medo da minha mãe hoje em dia, ela falou, não. Porque eu falei, mãe, eu vou te ensinar a dirigir. Ela falou assim, não. Agora, com quase 50, eu não aprendo mais. Eu falei, aprende. Eu tenho medo de acelerar e atropelar alguém. Não acontece isso, gente. Não acontece. Se você deixar o carro morrer, é normal. Se você ralar a roda na guia, é normal. A gente, sabendo dirigir, tirando a carta direitinho, é só a prática que vai fazer a gente perder todas essas inseguranças. Então, foi dessa forma. Eu perdi o medo de dirigir dirigindo, indo, sabe? Falando, não, eu sou capaz, eu consigo. E a minha maior motivação foi as minhas filhas. De eu pensar que poderia passar esse medo pra elas e poderia ser um bloqueio ruim na vida delas, né? Poderia atrapalhar a vida delas, elas não dirigirem, porque elas viram a mãe não dirigindo. Então, talvez quando a minha mãe, né, tinha a minha idade, faltou incentivo, faltou tempo, as coisas eram muito mais difíceis, né? Então, nem compara, assim. Eu tive a oportunidade do Raí me incentivar, da gente ter o carro, mas
é isso. Então, se eu tenho essa oportunidade, eu não vou deixar passar. E eu tô mandando muito bem. Eu tenho pra dizer pra vocês que eu tô mandando muito bem. Hoje em dia eu tenho um carro automático, né, que é mais fácil, a gente não vai mentir. É mais fácil porque não tem a embreagem, então o carro não morre, o carro não vai pra trás. Mas, se você não tem um carro automático, isso não pode te impedir. A gente não pode esperar a oportunidade perfeita pra fazer as coisas. Ah, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, eu vou fazer isso. Porque a gente só vai postergar, procrastinar. Uma coisa que às vezes nunca vai chegar, porque a gente tem que mudar aqui. Ah, segunda-feira eu começo a dieta. Ah, quando eu tiver uma estabilidade financeira, eu tenho um filho. Ah, quando meu filho estiver comendo sozinho, andando, falando, eu tenho o segundo filho, entendeu? E aí a gente vai adiando os nossos sonhos e vai perdendo tempo. Então, assim, não espera a oportunidade perfeita pra realizar os seus sonhos. Se o seu sonho é dirigir, você tem o carro do seu pai, que não é automático, dirige. Se você sonha em dirigir, tem o carro do seu marido, que não é automático, dirige. Se você tem a oportunidade de ter um carro automático, é mais fácil ainda. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Eu consegui superar esse medo. Tô indo pra todo canto. Tô pegando, comprei um suportinho de GPS, coloco o GPS ali, tô me desafiando aí pros cantos que eu não conheço pra realmente perder esse medo. E eu espero muito que isso tenha incentivado a vocês também. A gente consegue, ó, mulher consegue tanta coisa, mulher é tão maravilhosa, consegue fazer tantas milhões de coisas ao mesmo tempo, consegue ser mulher, mãe, esposa, dona de casa, empresária, sabe? A gente consegue fazer milhões de coisas, fazer comida ao mesmo tempo que cuida de criança, ao mesmo tempo que responde e-mail de trabalho, ao mesmo tempo que faz tanta coisa, a gente consegue dar conta de tanta coisa, a gente consegue dar conta de dirigir também. Então, se você é mulher, tá me assistindo e tem esse medo, você consegue. Estamos juntos, é desafio, é dia a dia e é se jogando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!